Boa noite. Olá, seja bem-vinda à nossa live, né? Aí a gente já tem aí nossos participantes aqui nos acompanhando. Patricinha Tel, lá da comunidade Bela Vista, a mãe de Radassa e de Aquiles, né? Está aí conosco, muito boa noite. Maria do Socorro, casado, também nos acompanhando aqui. Ana Lúcia, que é licenciada em História, é especialista em História da Paraíba, é pedagoga e é mestra em Educação. Traga o seu boa noite para os nossos colegas que estão nos acompanhando aqui através desta live. Boa noite a todos. Boa noite, professor Edson. Muito obrigada pela oportunidade. Desde já aqui agradecendo pela oportunidade. Se puder falar mais alto um pouquinho, a gente vai ouvir melhor. Ok, tentar falar mais alto. Meu nome é Ana Lúcia, sou pedagoga pela UFPB e, aceitando o convite feito pelo professor Edson, estou hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre educação escolar em tempos de pandemia. E a gente pode trocar aí as ideias também com as pessoas, né? Perguntar, a gente pode também ir respondendo, conversando, porque de fato é uma conversa, né? Uma conversa assim, aberta, tranquila, uma conversa assim, bem a nível de pais de aluno, de qualquer pessoa que queira participar. Ok? Então, A gente já de imediato agradece pela sua participação e o nosso tema proposto de hoje é educação em tempo de pandemia. Fazendo assim um apanhado geral, a gente sabe que a pandemia fez com que as escolas parassem. As escolas, desde as primeiras horas de aulas, né, lá no ensino, nas creches, até os cursos de pós-doutorado, todos eles estão parados, basicamente. Mas só que aí nós temos uma diferença muito grande. Em alguns desses estágios da educação, você consegue ter aula enfim, conseguir continuar o processo de ensino-aprendizagem. Outras camadas sociais vão ficar fora disso. E o nosso tema, basicamente, eu penso que vai passar por esse mundo aí. E você me traz uma fala muito importante, que você, no começo da sua fala, já trouxe a questão da chamada educação escolar. E aí eu fiquei curioso, já que a minha área não é a área da pedagogia, como a gente podia fazer. Existe um outro tipo de educação, ou existem outras qualidades, outros tipos de educação que se diferencia da educação escolar? pois sim. Realmente, nós temos outros tipos de educação, sim. Aí o professor Soriano, inclusive, ele tem um trabalho importante, onde ele intitulou como Educação e Educações. É bem interessante. Então, aqui a gente tem um foco hoje na educação escolar, mas a gente pode dar uma pincelada, uma passada, em outros tipos de educação, para poder a gente compreender a nossa educação Eu queria escolar. só lhe atrapalhar um pouquinho, para você aproximar mais o telefone um pouco, para ver se melhora a qualidade do som. Aproxima mais um pouquinho. Isso. E aí a gente melhorou? Melhorou. Assim, eu sou de falar um pouquinho baixo, mas aí qualquer coisa você vai me dizendo e eu vou tentando aqui melhorar o som, tá bom? Obrigado. Então, a gente, além da educação escolar, ou também tida como educação informal, a gente tem educação não informal e a gente tem a educação informal e a educação não informal, né? Que são educações não menos importantes do que a educação formal. Elas não são menos importantes, mas eu não diria que a educação formal seja a mais importante, mas eu diria com muita certeza que é a mais complexa das educações, por suas características ser tão específicas, né? Quando a gente tem, embora a gente tenha essa subdivisão de educação formal, educação informal e educação não formal,
para um entendimento melhor da formação do ser humano, né? Porque, na realidade, a gente não consegue também fazer aquela coisa bem de caixinha, né? Aqui uma, aqui uma, aqui outra. Porque, na realidade, são complementos. Uma vai complementando a outra. Mas, então, a nossa educação não formal é a que mais se aproxima da educação formal, né? Ela lida com a intenção, a primeira coisa que ela mais se aproxima com a nossa educação formal é porque ela lida com a intenção de educar. Ela não acontece por acontecer, ela já vem com essa ideia de educar, né? E ela lida com projetos, em alguns momentos ela vai lidar também com recursos metodológicos, ela vai dar o aprendizado do convívio em grupo, o convívio com as diferenças, né? Então, por isso ela é bem importante e ela, inclusive, ela auxilia o desenvolvimento da educação escolar, porque ela traz para o indivíduo esse aprendizado de considerar as diferenças, o convívio em grupo, o convívio nas diferentes culturas. Ela tem essa preocupação, também trabalha com projetos, e isso vai dando apoio para a nossa educação escolar. Mas a nossa educação escolar, por que eu digo que ela não é a mais importante, mas é a mais completa? Porque suas características são muito específicas e bem diferentes. Vejam bem. Primeiro, para que ela seja exercida, é necessário um espaço físico, né? Que é o quê? A sala de aula. E ela só acontece em sala de aula. Mesmo quando você pode, de repente, dizer, não, a educação escolar também a gente não tem aula extramuro, extra sala de aula, a gente não tem as aulas de campo, mas ela continua usando de seu espaço específico, porque ela vai junto com as suas características, ela vai junto com objetivos, cronogramas, metodologia, são coisas específicas da sala de aula, específico da educação escolar. Ela também, para acontecer, ela precisa ser reconhecida pelo MEC. Indiscutivelmente, a educação escolar precisa acontecer reconhecida pelo MEC. E precisa ser aprovada através dos certificados, através dos diplomas, né? Então, isso vai diferenciando das outras educações. Tudo bem? Estamos... Perfeito. Vamos fazer aqui só lembrar aqui as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Né, a Gerlane, que está conosco aqui, a Oriana, a professora Oriana, muito obrigado pela sua participação. Né, Patrícia lá do Bela Vista, muito obrigado pela sua participação. Thelma, muito obrigado pela sua participação. Maria do Socorro, né, Marilene Meira, muito obrigado pela sua participação. Nilka Araújo, muito obrigado pela sua participação. E a Maria do Socorro também, muito obrigado pela participação. Deixa eu ver quem está mais aqui conosco. Edivânia Oliveira, muito obrigado por sua participação. Ivonete Filgueira, muito obrigado por estar conosco aqui. Né? Renata Maria também está conosco. Deixa eu ver mais quem está conosco aqui. Edivânia, boa noite. Lúcia, que prazer ver você. Né? Edivânia, lá da comunidade Bela Vista, também está conosco. Doutora Vande Cleide, muito obrigado pela sua participação. E deixa eu ver o que mais. Ivonete, já falei. Ionária Oliveira está conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação, doutora Ionária. E Cecília M. Rodrigues, muito obrigado por sua participação. Deise Joanita está conosco também. Muito obrigado pela participação de todos. Lembrando a todos que nós estamos discutindo hoje o tema Educação em Tempo de Pandemia. Nós fizemos a nossa primeira fala aqui, a mestre Ana Lúcia fez aqui a primeira fala, fazendo a diferenciação entre o que seria educação formal,
e educação informal e os diversos Não tipos formal. de educação. Outros tipos de educação que não é educação escolar. E agora nós vamos passar de novo a palavra à Ana Lúcia para que ela dê continuidade, trazendo para nós mais informação sobre a educação e, sobretudo, aí como que a gente está progredindo nesse tempo de pandemia. E só para dar um reforço em cima da questão da educação formal, é que nós temos uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Que é o nosso elemento principal, que é o mediador dessa educação, que é o professor. Não é? A gente não pode esquecer dessa figura. Essa figura é ponto fundamental na educação formal. Elemento que a gente não vai ter nem na não formal e nem na informal. Sim. Agora, só uma passadinha rápida sobre a informal. A educação informal é muito interessante. Por quê? Como é que ela acontece? Tem um lugar específico? Não, ela não tem lugar específico. Ela acontece todos os dias e ela vai a vida toda com o indivíduo. Porque enquanto o sujeito tiver capacidade de aprender, esta educação está com ele e ele com ela. Eles estão implicitamente ligados. E o que é importante nela? É porque neste tipo de educação o indivíduo aprende a fazer fazendo. Certo? O conhecimento aqui é totalmente empírico. Ele aprende a fazer fazendo. Então, ele tem os valores religiosos, tem os valores da comunidade, é onde ele também começa a entender códigos éticos, é aqui onde ele se segura como indivíduo. E quem são os principais? Não é o professor de sala de aula, mas tem os apoiadores para isso. E no caso, vão ser, em primeira mão, com especial na infância e adolescência, vai ser a família, onde nós costumamos chamar de educação doméstica, porque os familiares é que vão dar esse suporte, um suporte, inclusive, de grande importância. É daí que vai se definir esse indivíduo com boas ou más atitudes, boas ou más formação, porque ele vai depender da sua formação doméstica. E ele vai levar isso para a rua, vai levar isso para a igreja, vai levar isso para outras escolas, vai levar para um monte de lugares. Bom, quanto a isso, elas não têm problema com a pandemia para acontecer, né? Já deu para ver que elas não dependem de instituições, não são institucionalizadas, nem a formal, nem a não formal, nem a informal, elas não são institucionalizadas, portanto, nosso momento crítico da epidemia não está, da pandemia, não está impedindo que elas sigam. Elas podem ter diminuído a evolução, a velocidade, mas elas seguem. Ao contrário da nossa educação escolar, que com a pandemia ela foi um pouco prejudicada, no sentido de que a exigência de que não podemos ter aglomeração, de que não pode ter contato físico com mais de 2, 3 pessoas, já é considerado grupo, já é considerada aglomeração, então isso interrompeu. Então, por conta disso, partiu-se para a modalidade, porque a educação não poderia ficar totalmente parada quando de fato se identificou que não se tratava de um surto, não se tratava de uma coisa passageira, percebeu-se, né, a ONU e o MEC assimilou também, que não se tratava de um momento que a gente pudesse definir, é um mês, são 2 meses. Por conta disso, no dia 17 de março, né, o MEC, ele se manifesta e aí ele sai com um documento, né, uma resolução número 5, 2020, dizendo que as aulas presenciais precisavam ser substituídas por aulas digitais, por aulas pela internet, por aulas não presenciais. O que acontece? Nós temos as possibilidades, neste caso, de ter aulas remotas
e de ter aulas EAD. O nosso país ainda não tem essa prática das escolas públicas da educação básica trabalhar com EAD. Né? Ainda é uma coisa fora da prática. Mesmo a rede privada, ainda não é uma coisa assim tão ampla a EAD. Né? Em geral, EAD acontece com o ensino de nível superior. Então, para a educação básica, sugere-se a educação, nesse momento, a educação remota. E isso não é uma modalidade, a modalidade está aí instaurada. Não é o caso. É aqui uma conduta, né? Que o MEC vai liberar, vai autorizar. No caso, o MEC já autorizou. Então, a educação remota vem para a educação básica. Vem para a educação básica. Com muito especial, a gente vai ver a situação das escolas públicas, né? Que é quem tem mais dificuldade de ter esses amparatos para, nesta hora, pensar no alunato. Então, quando a mídia começou a falar da situação da Itália, da situação da China, começou mostrando o quanto era prejudicial esse momento com essa pandemia. O país não me pareceu muito preocupado, era como se ele fosse isento, e não se preocupou, então, nesse aspecto, ao meu ver, ele não se preocupou de se organizar, porque para isso é preciso adequar o sistema de ensino, é preciso adequar a escola e é preciso também os professores se adequarem. Não que os professores não tenham capacidade para trabalhar com as tecnologias da informação, mas acontece que nem sempre é possível mudar de uma hora para outra. Não é? Então, a gente espera o que acontecer na educação, no exercício da educação com aulas remotas, com o ensino remoto, é que o professor possa fazer aulas ao vivo. Aulas ao vivo daria ao aluno a oportunidade, praticamente, de se sentir em sala de aula. Porque a proposta da aula remota é fazer com que o aluno não tenha nenhum prejuízo. Seja mantido todo o cronograma, seja mantido os professores das disciplinas. Não é essa coisa mecânica de um professor. Não estou dizendo que está acontecendo, estou tentando só esclarecer. Não é um professor, de repente, chegar lá, é professor de história, mas vai dar agora aqui a aula de matemática, porque aí a aula é virtual, então a gente não vai ter essa preocupação. Não. A proposta do ensino remoto é justamente garantir a eficácia do ensino. Então, cada professor cuida de sua disciplina, respeita cronograma, respeita objetivos, respeita métodos, respeita a carga horária. Ou seja, essa aula remota a qual você se refere é diferente do que seria o ensino que a gente chama de ensino à distância. Embora a aula remota seja à distância, a aula remota não seria considerada ensino à distância. Não, e sim, seria uma aula, digamos assim, aproveitando as ferramentas da telemática, onde você poderia expor conteúdo, onde você poderia fazer a frequência dos alunos, onde você poderia interagir com os alunos e onde você poderia avaliar os alunos não só através da escrita ou através de tarefas realizadas, mas através do próprio comportamento, digamos assim, da forma de se comportar diante da tela a qual ele estaria assistindo a aula. É mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso.
porque o professor praticamente estava num exercício presencial. O que estava mudando agora seria a tela, né? E que o aluno estaria em casa. Mas o aluno estaria em casa, mas estaria na sala com o professor, na sala virtual. Mas eles estariam presentes, onde eles podiam fazer suas intervenções, interagir diretamente com o professor em tempo real. Entende? Então, era como se o aluno não tivesse, de modo algum, nenhum tipo de fato, é essa a proposta do ensino remoto. O que acontece? Pode também ser em aulas gravadas? Pode ser aulas gravadas. Mas as aulas gravadas, elas só vão ter um ponto pequeno de prejuízo para a educação infantil. Porque na educação infantil, não existe como objetivo a ascensão. Né? Não existe na educação infantil essa preocupação de promoção, entendeu? E não é necessário que o bebê lá de 1 ano, né, seja submetido a testes, a provas, a nenhum tipo de comprovação, de atividade que venha comprovar seu desenvolvimento intelectual, para ele ir para a série subsequente, ao contrário das demais disciplinas, das demais fases, né? Então, mesmo que o menino já esteja agora com 4 anos de idade, está nas primeiras séries, que é chamado pré-escolar, né? Porque a educação infantil, ela vai de 0 a 3 anos a nível de creche, né? Hoje chamado de CREI, né? E dos 4 aos 6, ela está dos 4 a 5, ela faz pré-escola, porque aos 6 anos ela está no primeiro ano, certo? Então, você vê que aí ela precisa sempre ter essa coisa da promoção, da subsequência. Na educação infantil não tem. Então, por isso, uma aula gravada não daria prejuízo para a educação infantil. Mas para as demais séries, sim, dá prejuízo sim. Porque o aluno ele precisa interagir, ele precisa dar conta do que ele recebeu, ele precisa fazer atividades, ele precisa interagir, mesmo ele estando numa sala virtual, ele vai poder interagir com colegas, interagir com o professor, então, e mostrar o seu nível de compreensão, né? Porque também, nesse mesmo ritmo, o professor pode pedir atividade para o aluno, e num outro momento, numa outra aula, ao invés dele repassar ou passar novos conteúdos, ele pode agora fazer uma verificação da aula anterior, saber o que foi aproveitado, não é? Aí você me pergunta, é diferente da EAD? Sim, é diferente da EAD. Primeiro porque a EAD é uma modalidade. Ela, de fato, ela existe como um tipo de educação. Entende? Ela existe como uma modalidade de ensino. Ela é registrada, ela é reconhecida, e ela, para existir, ela pode existir, professor, ela pode existir com as aulas gravadas. Necessariamente a EAD não trabalha com tempo real. Ela pode ser com aulas gravadas. Por quê? Porque ela tem uma plataforma que ela vai permitir ao aluno se conectar a hora que quiser. E ela tem tutores. Na hora que o aluno acessa a sala de aula, acessa os conteúdos, se ele tiver dúvida, ele pode se comunicar diretamente com os tutores, coisas que o ensino remoto não vai ter. Por isso, sua importância de ser em tempo real, sua importância de ser aula ao vivo. Sim? Eu queria só me interromper um pouquinho para a gente dar aqui agradecimento ao Josenildo Feitosa e a Girlene Pereira, que está nos acompanhando aqui pela presença de vocês, a nossa querida enfermeira Fabíola, que está conosco aqui, inclusive contribuindo com o debate, dizendo que a educação precisa se reinventar neste momento, e ela diz assim, as novas formas de avaliação, as novas formas de avaliação formativa, metodologias ativas, e deixa eu ver quem mais está conosco, se tem mais alguém conosco. Lenildo Bandeira também está nos acompanhando aqui, muito obrigado pela sua presença. A atividade, Fabíola faz mais um adendo aqui, colocando que é necessária atividade de pesquisa e leituras.
e ela faz aqui uma outra colocação, que é utilizar as tecnologias e dialogar com os alunos online. A gente tem visto aqui que há sempre, o que você está colocando é o que as pessoas que estão nos acompanhando aqui através da live estão também contribuindo com isso. A necessidade de diálogo, a necessidade de interação, a necessidade de avaliação, ou seja, um ensino mais presencial. A gente tem caminhado bastante por aí nas nossas andanças e andado pelas comunidades e acompanhado os casos bem de perto, incluindo aí os nossos parentes, e a gente, assim, aí eu pergunto, a partir do que você tem visto, tem escutado, tem avaliado nas suas andanças, né, a partir do olhar de pedagoga, como que a gente está assistindo nesse momento a questão do ensino, né, a temática ensino-aprendizagem nas escolas municipais de João Pessoa, principalmente, que a gente tem acesso, e nas escolas do Estado aqui no município de João Pessoa. Olha, uma coisa interessante, né? Com os nossos acompanhantes ali, as pessoas que estão colaborando, elas mais alto um pouquinho, levanta o som. As pessoas que estão dando opiniões aí, elas de fato elas também percebem, né, essa carência, como a gente colocou, eu coloquei no início da conversa, que acredito que as escolas não se prepararam para o momento, para de fato depois procurar aula. A questão do ensino remoto, por exemplo. Por que eu estou sempre tocando mais na questão do ensino remoto? Porque o ensino remoto ele vai ficar justamente com a educação básica, que a educação básica é de grandiosa importância. Por exemplo, nós estamos agora com a proposta do Enem, né? E nós vamos ver aí, como nós já estamos aqui falando, já descrevendo como que o ensino remoto funciona, como que é para acontecer, então a gente já começa a entender que a grande maioria do aluno da rede pública, ele vai ficar prejudicado se esse Enem acontece agora, porque se nós não temos, de fato, uma aula, um ensino remoto competente, se não está acontecendo como é realmente para acontecer, como é a proposta, então esse aluno do segundo grau, que vai agora se submeter ao Enem, ele não tem como ele competir com um aluno que de fato fez ou um EAD ou um ensino remoto de verdade. Porque se você tem as grandes escolas, porque agora é quando você fala assim, esse problema da escola dual, isso é prejudicial, isso é bom. Isso nós temos, de vez em quando, respostas assim, na prática, na vida. Neste momento, nós temos o aluno da rede privada, das grandes escolas, que com muita certeza está, de fato, tendo a aula dentro da proposta do ensino remoto. E é muito possível que escolas grandes até tenham uma plataforma e de fato faça até um EAD, certo? Mas e o que eu faço com o menino do José Lins Joelho? O que eu faço com o menino do Zumira de Novaes? Né? São meninos que estão tentando também chegar na universidade, estão tentando o Enem. Mas aí é o terceiro ano, é ano de revisão, é ano de muita coisa. E cadê isso? É ano que o professor fica investindo, o professor de português, de redação, fica investindo muito em revisão, investindo nas redações. E esse menino que não tiver, de fato, tendo esse ensino com qualidade, ele tem competência para competir? Ele tem condições de competir com esse aluno da rede particular? Então, é nesse momento que a gente pensa assim, até que ponto o ensino dual não nos traz uma certa depreciação pelo aluno que é financeiramente, economicamente, socialmente menos favorecido. Vulnerável. Essa vulnerabilidade dos alunos da rede pública de ensino, e aí eu digo isso porque eu fui aluno da rede pública de ensino, e eu tenho parentes meus que são alunos da rede pública de ensino, tanto da esfera estadual como da esfera municipal, ela também se assemelha muito
aos professores da rede pública de ensino. É óbvio que a gente faz aqui as exceções, né? Mas a gente começa a perceber, a partir das nossas vivências, a partir das nossas experiências, que esse professor da rede pública também tem as dificuldades, ou as mesmas dificuldades, ou dificuldades semelhantes a que esse aluno da rede pública também tem. E aí você imagina o seguinte, eu tenho acompanhado alunos que o professor está mandando tarefa para esse aluno por grupo de WhatsApp. E aí ele tem uma sala de aula com 40 alunos, e aí na sala de aula que ele criou de WhatsApp, só tem 23 alunos. E no final desse processo pandêmico, no final dessa situação de pandemia, como é que esses 23 alunos, que hipoteticamente que eu digo isso, porque desses 23 de 40 que tem um grupo de WhatsApp, se 10 fizer as tarefas que foram enviadas, e aí o professor não tem como avaliar essas tarefas, o professor não tem como fazer acompanhamento, porque não dá para fazer acompanhamento em grupo do WhatsApp, a gente não sabe, alunos, por exemplo, a gente tem aluno, por exemplo, da quinta série, da sexta série, que muitas vezes ele necessita de auxílio, não é fazer a tarefa da criança, mas é auxiliar a essa criança a fazer a sua tarefa, que é uma tarefa dos pais, e que esses pais, em muitos dos casos, não compreendem o assunto nem sequer da quarta série, da terceira série, porque também tem dificuldade, tiveram na sua infância, na sua fase de adolescência, dificuldade com a aprendizagem. Existe um caminho, você consegue enxergar um caminho para resolver ou para dar uma solução para esse problema, justamente para conseguir eliminar ou para diminuir a distância entre esse aluno rico que nós participamos e que nós estamos dando aí um incremento a esse grupo, para que nós pudéssemos discutir aqui a questão da educação, porque nós estamos assistindo nas comunidades que a educação ela não está chegando a contento aos nossos moradores da comunidade. A nossa convidada de hoje, Ana Lúcia Teixeira, daqui a pouco vai estar conosco, já estou tentando fazer aqui para a nossa live, e a gente sabe que a educação tem sido muito importante, mas neste período de pandemia, nós não temos tido aí 100% de aproveitamento dos nossos alunos. E assim que ela conseguir entrar aqui, nós vamos estar debatendo esse tema. A nossa live de hoje, né, é uma live pensada e idealizada pelo grupo Animação Cultural, né, com os nossos participantes aí, que daqui a pouco vão estar nos acompanhando. Queria agradecer aqui a nossa querida Ana, que já está conosco aqui. A nossa Ana Lúcia já começou a aparecer aí um sinal de voz, né? Daqui a pouco vamos estar com ela aqui presente. Ana Lúcia, veja se o seu Wi-Fi está ligado, está conectado direitinho. Estou tentando, mas não estou... Meu microfone não aparece. Não, eu estou ouvindo sua voz, mas você não conseguiu ainda se conectar completamente. Então veja se o Wi-Fi está ligado. Né? Se estiver ligado, eu desliga e liga de novo. Então sim, o Wi-Fi está ligado. Olá, seja bem-vinda à nossa live. Né? Aí a gente já tem aí nossos participantes aqui nos acompanhando. Patricinha Tel, lá da comunidade Bela Vista, a mãe de Radassa e de Aquiles.
né? Está aí conosco, muito boa noite. Maria do Socorro, casado, também nos acompanhando aqui. Ana Lúcia, que é licenciada em História, é especialista em História da Paraíba, é pedagoga e é mestra em Educação. Traga o seu boa noite para os nossos colegas que estão nos acompanhando aqui através desta live. Boa noite a todos, boa noite, professor Edson. Muito obrigada pela oportunidade, desde já aqui agradecendo pela oportunidade. Se puder falar mais alto um pouquinho, a gente vai ouvir melhor. Ok, tentar falar mais alto. Meu nome é Ana Lúcia, sou pedagoga pela UFPB e, aceitando o convite feito pelo professor Edson, estou hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre educação escolar em tempos de pandemia. E a gente pode trocar aí as ideias também com as pessoas, né? Perguntar, a gente pode também ir respondendo, conversando, porque de fato é uma conversa, né? Uma conversa assim, aberta, tranquila, uma conversa assim, bem a nível de pais de aluno, de qualquer pessoa que queira participar. Ok? Então, A gente já de imediato agradece pela sua participação e o nosso tema proposto de hoje é educação em tempo de pandemia. Fazendo assim um apanhado geral, a gente sabe que a pandemia fez com que as escolas parassem. As escolas, desde as primeiras horas de aulas, né, lá no ensino, nas creches, até os cursos de pós-doutorado, todos eles estão parados, basicamente. Mas só que aí nós temos uma diferença muito grande. Em alguns desses estágios da educação, você consegue ter aula enfim, conseguir continuar o processo de ensino-aprendizagem. Outras camadas sociais vão ficar fora disso. E o nosso tema, basicamente, eu penso que vai passar por esse mundo aí. E você me traz uma fala muito importante, que você, no começo da sua fala, já trouxe a questão da chamada educação escolar. E aí eu fiquei curioso, já que a minha área não é a área da pedagogia, como a gente podia fazer. Existe um outro tipo de educação, ou existem outras qualidades, outros tipos de educação que se diferencia da educação escolar? pois sim, realmente nós temos outros tipos de educação, sim. Aí o professor Soriano, inclusive, ele tem um trabalho importante, onde ele intitulou como Educação e Educações. É bem interessante. Então, aqui a gente tem um foco hoje na educação escolar, mas a gente pode dar uma pincelada, uma passada, em outros tipos de educação, para poder a gente compreender a nossa educação Eu escolar. queria só lhe atrapalhar um pouquinho, para você aproximar mais do telefone um pouco, para ver se melhora a qualidade do som. Aproxima mais um pouquinho. Isso. E aí a gente melhorou? Melhorou. Assim, eu sou de falar um pouquinho baixo, mas aí qualquer coisa você vai me dizendo e eu vou tentando aqui melhorar o som, tá bom? Obrigado. Então, a gente, além da educação escolar, ou também tida como educação informal, a gente tem educação não informal e a gente tem a educação informal e a educação não formal, né? Que são educações não menos importantes do que a educação formal. Elas não são menos importantes, mas eu não diria que a educação formal seja a mais importante, mas eu diria com muita certeza que é a mais complexa das educações, por suas características ser tão específicas, né? Quando a gente tem, embora a gente tenha essa subdivisão de educação formal, educação informal e educação não formal, para um entendimento melhor da formação do ser humano, né? Porque, na realidade, a gente não consegue também fazer aquela coisa bem de caixinha, né? Aqui aqui outra. Porque, na realidade, são complementos. Uma vai complementando a outra. Mas, então, a nossa educação
não formal é a que mais se aproxima da educação formal, né? Ela lida com a intenção, a primeira coisa que ela mais se aproxima com a nossa educação formal é porque ela lida com a intenção de educar. Ela não acontece por acontecer, ela já vem com essa ideia de educar, né? E ela lida com projetos, em alguns momentos ela vai lidar também com recursos metodológicos, ela vai dar o aprendizado do convívio em grupo, o convívio com as diferenças, né? Então, por isso ela é bem importante e ela, inclusive, ela auxilia o desenvolvimento da educação escolar, porque ela traz para o indivíduo esse aprendizado de considerar as diferenças, o convívio em grupo, o convívio nas diferentes culturas. Ela tem essa preocupação, também trabalha com projetos, e isso vai dando apoio para a nossa educação escolar. Mas a nossa educação escolar, por que eu digo que ela não é a mais importante, mas é a mais completa? Porque suas características são muito específicas e bem diferentes. Vejam bem. Primeiro, para que ela seja exercida, é necessário um espaço físico, né? Que é o quê? A sala de aula. E ela só acontece em sala de aula. Mesmo quando você pode, de repente, dizer, não, a educação escolar também a gente não tem aula extramuro, extra sala de aula, a gente não tem as aulas de campo, mas ela continua usando de seu espaço específico, porque ela vai junto com as suas características, ela vai junto com objetivos, cronogramas, metodologia, são coisas específicas da sala de aula, específico da educação escolar. Ela também, para acontecer, ela precisa ser reconhecida pelo MEC. Indiscutivelmente, a educação escolar precisa acontecer reconhecida pelo MEC. E precisa ser aprovada através dos certificados, através dos diplomas, né? Então, isso vai diferenciando das outras educações. Tudo bem? Estamos... Perfeito. Vamos fazer aqui só lembrar que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né, a Gerlane, que está conosco aqui, a Oriana, a professora Oriana, muito obrigado pela sua participação, né, Patrícia lá do Bela Vista, muito obrigado pela sua participação, Thelma, muito obrigado pela sua participação, Maria do Socorro, né, Marilene Meira, muito obrigado pela sua participação. Nilka Araújo, muito obrigado pela sua participação. E a Maria do Socorro também, muito obrigado pela participação. Deixa eu ver quem está mais aqui conosco. Edivânia Oliveira, muito obrigado por sua participação. Ivonete Filgueira, muito obrigado por estar conosco aqui. Né? Renata Maria também está conosco. Deixa eu ver mais quem está conosco aqui. Edvânia, boa noite. Lúcia, que prazer ver você. Né? Edvânia, lá da comunidade Bela Vista, também está conosco. Doutora Vande Cleide, muito obrigado pela sua participação. E deixa eu ver quem mais. Ivonete, já falei. Ionária Oliveira está conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação, doutora Ionária. E Cecília M. Rodrigues, muito obrigado por sua participação. Deise Joanita está conosco também, muito obrigado pela participação de todos. Lembrando a todos que nós estamos discutindo hoje o tema educação em tempo de pandemia. Nós fizemos a nossa primeira fala aqui, a mestre Ana Lúcia fez aqui a primeira fala, fazendo uma diferenciação entre o que seria educação formal e educação informal, e os diversos tipos de educação. Outros tipos de educação que não é educação escolar. E agora nós vamos passar de novo a palavra à Ana Lúcia para que ela dê continuidade, trazendo para nós mais informação sobre a educação e, sobretudo, aí, como que
a gente está progredindo nesse tempo de pandemia. E só para dar um reforço em cima da questão da educação formal, é que nós temos uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Que é o nosso elemento principal, que é o mediador dessa educação, que é o professor. Não é? A gente não pode esquecer dessa figura. Essa figura é ponto fundamental na educação formal. Elemento que a gente não vai ter nem na não formal e nem na informal. Sim. Agora, só uma passadinha rápida sobre a informal. A educação informal é muito interessante. Por quê? Como é que ela acontece? Tem um lugar específico? Não, ela não tem um lugar específico. Ela acontece todos os dias e ela vai a vida toda com o indivíduo. Porque enquanto o sujeito tiver capacidade de aprender, esta educação está com ele e ele com ela. Eles estão implicitamente ligados. E o que é importante nela? É porque neste tipo de educação o indivíduo aprende a fazer fazendo. Certo? O conhecimento aqui é totalmente empírico. Ele aprende a fazer fazendo. Então, ele tem os valores religiosos, tem os valores da comunidade, é onde ele também começa a entender códigos éticos, é aqui onde ele se segura como indivíduo. E quem são os principais? Não é o professor de sala de aula, mas tem os apoiadores para isso. Que, no caso, vão ser, em primeira mão, com especial na infância e adolescência, vai ser a família, onde nós costumamos chamar de educação doméstica, porque os familiares é que vão dar esse suporte, um suporte, inclusive, de grande importância. É daí que vai se definir esse indivíduo com boas ou más atitudes, boas ou más formação, porque ele vai depender da sua formação doméstica. E ele vai levar isso para a rua, vai levar isso para a igreja, vai levar isso para outras escolas, vai levar para um monte de lugares. Bom, quanto a isso, elas não têm problema com a pandemia para acontecer, né? Já deu para ver que elas não dependem de instituições, não são institucionalizadas, nem a formal, nem a não formal, nem a informal, elas não são institucionalizadas, portanto, nosso momento crítico da epidemia da pandemia, não está impedindo que elas sigam. Elas podem ter diminuído a evolução, a velocidade, mas elas seguem. Ao contrário da nossa educação escolar, que com a pandemia ela foi um pouco prejudicada, no sentido de que a exigência de que não podemos ter aglomeração, de que não pode ter contato físico com mais de 2, 3 pessoas, já é considerado grupo, já é considerada aglomeração, então isso interrompeu. Então, por conta disso, partiu-se para a modalidade, porque a educação não poderia ficar totalmente parada quando de fato se identificou que não se tratava de um surto, não se tratava de uma coisa passageira, percebeu-se, né, a ONU e o MEC assimilou também, que não se tratava de um momento que a gente pudesse definir, é um mês, são 2 meses. Por conta disso, no dia 17 de março, né, o MEC, ele se manifesta e aí ele sai com um documento, né, uma resolução número 5, 2020, dizendo que as aulas presenciais precisavam ser substituídas por aulas digitais, por aulas pela internet, por aulas não presenciais. O que acontece? Nós temos as possibilidades, neste caso, de ter aulas remotas e de ter aulas EAD. O nosso país ainda não tem essa prática das escolas públicas da educação básica trabalhar com EAD.
né? Ainda é uma coisa fora da prática. Mesmo a rede trincada, ainda não é uma coisa assim tão ampla a EAD, né? Em geral, EAD acontece com o ensino de nível superior. Então, para a educação básica, sugere-se a educação, nesse momento, a educação remota. E isso não é uma modalidade, porque a modalidade está aí instaurada. Não é o caso. É aqui uma conduta, né? Que o MEC vai liberar, vai autorizar. No caso, o MEC já autorizou. Então, a educação remota vem para a educação básica. Vem para a educação básica. Com muito especial, a gente vai ver a situação das escolas públicas, né? Que é quem tem mais dificuldade de ter esses amparatos para, nesta hora, pensar no alunado. Então, quando a mídia começou a falar da situação da Itália, da situação da China, começou mostrando o quanto era prejudicial esse momento com essa pandemia. O país não me pareceu muito preocupado, era como se ele fosse isento, e não se preocupou, então, nesse aspecto, ao meu ver, ele não se preocupou de se organizar, porque para isso é preciso adequar o sistema de ensino, é preciso adequar a escola e é preciso também os professores se adequarem. Não que os professores não tenham capacidade para trabalhar com as tecnologias da informação, mas acontece que nem sempre é possível mudar de uma hora para outra, não é? Então, que a gente espera o que acontecer na educação, no exercício da educação com aulas remotas, com o ensino remoto, é que o professor possa fazer aulas ao vivo. Aulas ao vivo daria ao aluno a oportunidade, praticamente, de se sentir em sala de aula. Porque a proposta da aula remota é fazer com que o aluno não tenha nenhum prejuízo. Seja mantido todo o cronograma, seja mantido os professores das disciplinas. Não é essa coisa mecânica de um professor. Não estou dizendo que está acontecendo, estou tentando só esclarecer. Não é um professor, de repente, chegar lá, é professor de história, mas vai dar agora aqui a aula de matemática, porque aí a aula é virtual, então a gente não vai ter essa preocupação. Não. A proposta do ensino remoto é justamente garantir a eficácia do ensino. Então, cada professor cuida de sua disciplina, respeita cronograma, respeita objetivos, respeita métodos, respeita a carga horária. Ou seja, essa aula remota a qual você se refere é diferente do que seria o ensino que a gente chama de ensino à distância. Embora a aula remota seja à distância, a aula remota não seria considerada ensino à distância. Não, e sim, não. seria uma aula, digamos assim, aproveitando as ferramentas da telemática, onde você poderia expor conteúdo, onde você poderia fazer a frequência dos alunos, onde você poderia interagir com os alunos e onde você poderia avaliar os alunos não só através da escrita ou através de tarefas realizadas, mas através do próprio comportamento, digamos assim, ou da forma de se comportar diante da tela a qual ele estaria assistindo a aula. É mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. Porque o professor praticamente estava num exercício presencial. O que estava mudando agora seria a tela, não é? E que o aluno estaria em casa. Mas o aluno estaria em casa, mas estaria na sala com o professor, na sala virtual. Mas eles estariam presentes, onde eles podiam fazer suas intervenções.
interagir diretamente com o professor em tempo real. Entende? Então, era como se o aluno não tivesse, de modo algum, nenhum tipo de fato, é essa a proposta do ensino remoto. O que acontece? Pode também ser em aulas gravadas? Pode ser aulas gravadas. Mas as aulas gravadas, elas só vão ter um ponto pequeno de prejuízo para a educação infantil. Porque na educação infantil não existe como objetivo a ascensão. Né? Não existe na educação infantil essa preocupação de promoção, entendeu? Aí não é necessário que o bebê lá de 1 ano, né, seja submetido a testes, a provas, a nenhum tipo de comprovação, de atividade que venha comprovar seu desenvolvimento intelectual, para ele ir para a série subsequente, ao contrário das demais disciplinas, das demais fases, né? Então, mesmo que o menino já esteja agora com 4 anos de idade, está nas primeiras séries, que é chamado pré-escolar, né? Porque a educação infantil, ela vai de 0 a 3 anos, a nível de creche, né? Hoje chamado de CREI, né? E dos 4 aos 6, ela está dos 4 a 5, ela faz pré-escola, porque aos 6 anos ela está no primeiro ano, certo? Então, você vê que aí ela precisa sempre ter essa coisa da promoção, da subsequência. Na educação infantil não tem. Então, por isso, uma aula gravada não daria prejuízo para a educação infantil. Mas para as demais séries, sim, dá prejuízo sim. Porque o aluno ele precisa interagir, ele precisa dar conta do que ele recebeu, ele precisa fazer atividades, ele precisa interagir, mesmo ele estando numa sala virtual, ele vai poder interagir com colegas, interagir com o professor, então, e mostrar o seu nível de compreensão, né? Porque também nesse mesmo ritmo, o professor pode pedir atividade para o aluno, e num outro momento, numa outra aula, ao invés dele repassar ou passar novos conteúdos, ele pode agora fazer uma verificação da aula anterior, saber o que foi aproveitado, não é? Aí você me pergunta, é diferente da EAD? Sim, é diferente da EAD. Primeiro porque a EAD é uma modalidade. Ela, de fato, ela existe como um tipo de educação. Entende? Ela existe como uma modalidade de ensino. Ela é registrada, ela é reconhecida, e ela, para existir, ela pode existir, professor, ela pode existir com as aulas gravadas. Necessariamente a EAD não trabalha com tempo real. Ela pode ser com aulas gravadas. Por quê? Porque ela tem uma plataforma que ela vai permitir ao aluno se conectar a hora que quiser. E ela tem tutores. Na hora que o aluno acessa a sala de aula, acessa os conteúdos, se ele tiver dúvida, ele pode se comunicar diretamente com os tutores, coisas que o ensino remoto não vai ter. Por isso, sua importância de ser em tempo real, sua importância de ser aula ao vivo. Sim? Eu queria só lhe interromper um pouquinho para a gente dar aqui agradecimento ao Josenildo Feitosa e a Girlene Pereira, que está nos acompanhando aqui pela presença de vocês, a nossa querida enfermeira Fabíola, que está conosco aqui, inclusive contribuindo com o debate, dizendo que a educação precisa se reinventar neste momento, e ela diz assim, as novas formas de avaliação, as novas formas de avaliação formativa, metodologias ativas, e deixa eu ver quem mais está conosco, se tem mais alguém conosco. Lenildo Bandeira também está nos acompanhando aqui, muito obrigado pela sua presença. A atividade, Fabíola faz mais um adendo aqui, colocando que é necessária atividade de pesquisa e leituras, e ela faz aqui uma outra colocação, que é utilizar as tecnologias e dialogar com os alunos online. A gente tem visto aqui que sempre, o que você está colocando é o que as pessoas que estão nos acompanhando aqui através da live estão também contribuindo com isso. A necessidade de diálogo,
a necessidade de interação, a necessidade de avaliação, ou seja, um ensino mais presencial. A gente tem caminhado bastante por aí nas nossas andanças e andado pelas comunidades e acompanhado os casos bem de perto, incluindo aí os nossos parentes, e a gente, assim, aí eu pergunto, a partir do que você tem visto, tem escutado, tem avaliado nas suas andanças, né, a partir do olhar de pedagoga, como que a gente está assistindo nesse momento a questão do ensino, né, a temática ensino-aprendizagem nas escolas municipais de João Pessoa, principalmente, que a gente tem acesso, e nas escolas do Estado aqui no município de João Pessoa. Olha, uma coisa interessante, né? Com os nossos acompanhantes ali, as pessoas que estão colaborando, elas mais alto um pouquinho, levanta o som. As pessoas que estão dando opiniões aí, elas de fato elas também percebem, né, essa carência, como a gente colocou, eu coloquei no início da conversa, que acredito que as escolas não se prepararam para o momento, para de fato depois procurar aula. A questão do ensino remoto, por exemplo. Por que eu estou sempre tocando mais na questão do ensino remoto? É porque o ensino remoto ele vai ficar justamente com a educação básica, que a educação básica é de grandiosa importância. Por exemplo, nós estamos agora com a proposta do Enem, né? E nós vamos ver aí, como nós já estamos aqui falando, já descrevendo como que o ensino remoto funciona, como que é para acontecer, então a gente já começa a entender que a grande maioria do aluno da rede pública, ele vai ficar prejudicado se esse Enem acontece agora, porque se nós não temos, de fato, uma aula, um ensino remoto competente, se não está acontecendo como é realmente para acontecer, como é a proposta, então esse aluno do segundo grau, que vai agora se submeter ao Enem, ele não tem como ele competir com um aluno que de fato fez ou um EAD ou um ensino remoto de verdade. Porque se você tem as grandes escolas, porque agora é quando você fala assim, esse problema da escola dual, isso é prejudicial, isso é bom. Isso nós temos, de vez em quando, respostas assim, na prática, na vida. Neste momento, nós temos o aluno da rede privada, das grandes escolas, que com muita certeza está, de fato, tendo a aula dentro da proposta do ensino remoto. E é muito possível que escolas grandes até tenham uma plataforma e de fato faça até um EAD, certo? Mas e o que eu faço com o menino do José Luiz Joelho? O que eu faço com o menino do Zumira de Novaes? Né? São meninos que estão tentando também chegar na universidade, estão tentando o Enem. Mas aí é o terceiro ano, é ano de revisão, é ano de muita coisa. E cadê isso? É ano que o professor fica investindo, o professor de português, de redação, fica investindo muito em revisão, investindo nas redações. E esse menino que não tiver, de fato, tendo esse ensino com qualidade, ele tem competência para competir? Ele tem condições de competir com esse aluno da rede particular? Então, é nesse momento que a gente pensa assim, até que ponto o ensino dual não nos traz uma certa depreciação pelo aluno que é financeiramente, economicamente, socialmente menos favorecido. Vulnerável. Essa vulnerabilidade dos alunos da rede pública de ensino, e aí eu digo isso porque eu fui aluno da rede pública de ensino, e eu tenho parentes meus que são alunos da rede pública de ensino, tanto da esfera estadual como da esfera municipal, ela também se assemelha muito aos professores da rede pública de ensino. É óbvio que a gente faz aqui as exceções, né? Mas a gente começa a perceber, a partir das nossas vivências, a partir das nossas experiências, que esse professor da rede pública também
tem as dificuldades, ou as mesmas dificuldades, ou dificuldades semelhantes a que esse aluno da rede pública também tem. E aí você imagina o seguinte, eu tenho acompanhado alunos que o professor está mandando tarefa para esse aluno por grupo de WhatsApp. E aí ele tem uma sala de aula com 40 alunos, e aí na sala de aula que ele criou de WhatsApp, só tem 23 alunos. E no final desse processo pandêmico, no final dessa situação de pandemia, como é que esses 23 alunos, que hipoteticamente que eu digo isso, porque desses 23 de 40 que tem um grupo de WhatsApp, se 10 fizer as tarefas que forem enviadas, e aí o professor não tem como avaliar essas tarefas, o professor não tem como fazer acompanhamento, porque não dá para fazer acompanhamento em grupo do WhatsApp, a gente não sabe, alunos, por exemplo, a gente tem aluno, por exemplo, da quinta série, da sexta série, que muitas vezes ele necessita de auxílio, não é fazer a tarefa da criança, mas é auxiliar a essa criança a fazer a sua tarefa, que é uma tarefa dos pais, e que esses pais, em muitos dos casos, não compreendem o assunto nem sequer da quarta série, da terceira série, porque também tem dificuldade, tiveram na sua infância, na sua fase de adolescência, dificuldade com a aprendizagem. Existe um caminho, você consegue enxergar um caminho para resolver ou para dar uma solução para esse problema, justamente para conseguir eliminar ou para diminuir a distância entre esse aluno rico de um lado e esse aluno pobre ou empobrecido do outro? Quando me foi feito o convite para esse momento aqui, eu pensei, né, até eu disse, me dê só um momento para pensar se eu estou... Mais alto. E aí eu fiquei pensando se eu ia fazer a live ou não, e depois por conta do tema. Então, como eu tenho sempre contato com pessoas da comunidade, né, de uma determinada comunidade, eu tenho sempre contato com pais, com mães e com o alunado também, então eu fui vendo exatamente isso que você estava agora colocando, que é essa questão do menino que o pai não tem condição de ajudar. E que também não tem o que está chegando para algumas comunidades, para alguns alunos, não é de fato um ensino que a gente possa chamar de remoto. Porque o que está chegando é isso que você estava colocando. Atividades enviadas pelo professor através de um grupo de WhatsApp. Tudo bem, o professor está usando o que tem. Eu compreendo isso. Que significa que é uma escola que não tem meios, ou o professor não tem meios, não sabe usar um aplicativo, por aí vai. Mas acontece também, quando a gente chega lá na comunidade, a gente tem outros problemas do menino empobrecido, porque não só de não ter quem possa ajudá-lo nas atividades, que possa ajudá-los com a ferramenta, que tudo isso é novo, e que em termos de sala de aula, né? Porque se for só para jogar, coisa assim, o menino está bastante, está bem mais de tudo, mas tem mais mesmo. Mas quando o assunto é usar uma ferramenta para estudar, é mais difícil. Então, uma coisa também que é grave, gente. Não é que todo menino tem celular. Todo menino não tem celular. Todo pai não tem celular. E às vezes até tem, mas não tem como ter internet, né? Porque isso tem que comprar todos os meses ou todos os dias. É pacote, e por aí vai. Então, as grandes queixas que eu fui encontrando nesses dias é exatamente essa. Os meninos não têm acesso à internet. Daí eles não conseguem ver o que foi que o professor mandou. Ele não consegue fazer a atividade. Também é uma atividade totalmente desassistida. E isso é um pouco mais grave, né? Eu não sei de fato que irritabilidade terá esse menino que recebe a atividade pelo WhatsApp, que tenta fazer e que envia o professor. Porque não tem aí interação, né? Então, a gente está com alguns meninos na comunidade de Bela Vista, por exemplo,
que não está acompanhando, não está conseguindo fazer as atividades, ele não tem acesso à internet, o telefone da mãe não abre, é assim que fala. Não abre, não abre, não consigo ver a atividade que chega. Então, por isso, eu vi essa necessidade da gente conversar para que os próprios pais, depois, sem querer, né, não pensem que o filho dele é inferior, que o filho dele é pouco dotado da inteligência. Não, é que o momento negou a ele o direito de acompanhar o ritmo que está sendo na educação escolar neste momento. Muitos alunos que não conseguirem, por exemplo, falando do aluno que já está lá no finalzinho da educação básica, que é o aluno que vai concorrer ao Enem, por exemplo, quantos alunos não vão ter sucesso? Né? E aí pode o próprio aluno olhar para si, né, e dizer, poxa, eu não consegui, eu realmente sou meio tapado. Mas vem a questão da educação bancária, que é excludente. Num momento desse, Paulo Freire está muito certo, né, na educação excludente, né, onde poucos, num momento desse, conseguem acessar o direito de aprender. Entendeu? Nesse sentido, eu fico sempre a discutir a importância de se ter preparado anteriormente para o momento. Então, aí você fala, então foi de todo ruim? Não, não foi de todo ruim. O gestor municipal, ele também se preocupou ainda com um lado que é importante, porque nós sabemos que os meninos que estudam em escolas integral, né, em tempo integral, são alunos que começam a depender, muitas vezes, de refeições. Os meninos que estão em creche, eles também dependem de refeição. Porque, de qualquer forma, os pais já têm um ritmo de vida organizado, contando com a CREI. Com o CREI, né? Que é o Centro Integrado de Educação Infantil. Então, já é centro de referência de educação infantil. Então, o prefeito, ele tomou, assim, determinados cuidados com relação, por exemplo, às refeições. O município, aqui em João Pessoa, o município de João Pessoa conta com 90 unidades de CREI. É muito menino do CREI. E aí teve essa preocupação de, desde o dia 18, as aulas foram suspensas, foi anunciado no dia 17 de março a suspensão das aulas, desde o dia 18 que já se convidou a pessoa que cozinha nos CREI para continuar fazendo as refeições, e a mãe ou o pai, enfim, alguém vem pegar a refeição e leva para a criança. Isso depois passou a ser estendido não só para o CREI, mas para qualquer outro tipo de escola integrada que João Pessoa tem hoje, 20 integradas, de tempo totalmente integrada, e tem 11 que é semi-integrada, né? Então, a gente tem 31 nesse ritmo de aulas de tempo integral. Né? Então, esses alunos também passaram a receber refeição. Agora, a partir do dia 8 de junho, agora, né, recente, se tomou como decisão oferecer a refeição aos 65 mil alunos do município. Né? Ou seja, a pandemia, no meu entendimento, ela tirou um lençol e descobriu uma verdade que talvez muita gente sabe e que grande parte ou parte da sociedade nunca quis enxergar. Né? A gente vê programas de educação sendo extintos, a gente vê discurso de reduzir os custos de educação, porque os nossos alunos são os alunos mais caros do mundo, porque a gente tem um ensino muito caro e a gente está lá no ranking da educação internacional, a gente estamos perto dos últimos no mundo, mas a pandemia ela trouxe à tona uma situação muito dramática. E aí você colocou muito bem que a primeira medida do prefeito da cidade foi tentar reparar uma situação drástica da imensa maioria dos alunos que compõem
tanto o ensino de base como o ensino médio, o ensino fundamental, que é a falta de alimentação. Né? Nós não conseguimos sequer que os pais dessas crianças tenham trabalho digno, tenham salário digno, para que eles possam alimentar seus filhos. Muitos deles, os filhos têm a refeição da escola. As refeições do dia são as refeições da creche, são as refeições da escola. E quando a pandemia veio, que tirou a criança da escola, aí surgiu uma preocupação enorme. Onde que essas crianças vão comer? E aí a gente começou a perceber que um país que diz que está investindo tanto em educação, ainda não conseguiu sequer sanar a fome. A fome que muitas vezes não deixa a criança estudar. Né? Então é importante que a gente consiga perceber que para além do discurso daqueles que dizem que nossa escola gasta dinheiro demais, daqueles que dizem que nós já investimos dinheiro demais em educação, é preciso entender que esse dinheiro investido em educação, que é o custo por aluno, está incluído, sobretudo, a alimentação desse aluno, o material didático desse aluno e o fardamento, porque tem criança que muitas vezes, e eu conheço essa realidade de perto, que não tem uma sandália para ir para a escola. É necessário que o gestor compre com o dinheiro do Fundeb, com o dinheiro dos fundos da educação, compre calçado, compre uma farda para esse aluno ir para a escola e que dê alimentação a esses alunos. E aí, a hipocrisia dessa classe dominante, muitas das vezes, que assemelha esses alunos a um aluno da Austrália, a um aluno lá da capital da Austrália, que é Sydney, que tem uma realidade completamente diferente da nossa. Hoje a gente vê que toda a escola hoje faz um esforço, ou ao menos tem nos seus PPP da vida, né? Um esforço para que predomine a educação inclusiva. Não é? Mas o ponto mais marcante em qualquer tipo de escola, em qualquer modalidade de ensino, não é apenas garantir a vaga para o aluno, a gente tem que garantir permanência. Né? Então, como que eu vou garantir permanência para um aluno das primeiras séries, né, que seja lá, que é exatamente o aluno de 4 até 10 anos, são os alunos que vão perpassando pelo ensino fundamental. Como é que eu garanto permanência desse aluno se em algum momento a escola não tiver a alimentação desse aluno? Por isso que também hoje há uma luta muito grande para que as escolas passem a ser integrativas, tenham os alunos com horário integral. Justamente por isso, para garantir também, né? Para garantir também a questão da alimentação. Né? Porque, como a gente vai botar um aluno em sala, sem ele ter feito, sem ter tido o café da manhã. O menino vai para o horário da manhã, não tomou café em casa, tem que garantir a merenda desse menino. E antes de sair, tem que dar o almoço. Muitas pessoas que têm barriga assim mais cheinha, elas acham que isso é paparico. Mas isso não é paparico. Isso tem que ser compromisso, isso tem que ter responsabilidade. Ou de fato a gente não vai para frente. Porque agora, de uma maneira muito louca, de repente apareceu esse discurso aí de escola sem partido. É porque uma coisa está conectada à outra. A gente não tem uma escola que tem um determinado ponto isolado. Não existe isso. A escola é totalmente engajada um ponto no outro. Né? Então, quando você quer uma escola sem partido, você está dizendo à sociedade, de ponta a ponta, você está dizendo à sociedade que você não quer que o pai participe, que você não quer que o aluno participe. Você não tem uma escola, porque escola sem partido é exatamente uma escola sem participação. Está se negando a participação. Quando a gente nega a participação de pais, participação de alunos, isso significa que a gente quer omitir algo. E, obviamente, a gente tem, tratando da escola,
entende que está querendo se omitir o direito do aluno. Não é? Então, quando de vez em quando, essa expressão, eu acho que, inclusive, ela é muito infeliz, essa expressão, escola sem partido, porque fica meio dúbio. Alguém pode imaginar, nesse momento, em política partidária. Será que estou falando que na escola agora está se discutindo com política partidária, é influência partidária? Então, isso fez também com que muita gente, quando começou a aparecer esse discurso, fez com que muita gente entendesse a escola participativa diferente. Porque não se usou a expressão escola participativa. Não queremos que os pais participem, não queremos que o aluno participe. Não se teve coragem de falar assim. Não se teve coragem de ser claro, de ser sincero, de ser honesto com a comunidade. Aí usou essa expressão, escola sem partido. Dá um sentido. A escola sem partido é a escola que foi arduamente combatida pelo Paulo Freire, que é a escola que ele falava que tinha a famosa educação bancária, onde você paga paga uma tarefa e o outro cumpre a tarefa, né? E aí me faz lembrar, pagar e cumprir a tarefa, me faz lembrar no começo do governo Bolsonaro, a gente teve aí a difusão e a criação de um sistema de ensino cívico-militar, onde diversas capitais do país, diversas cidades, terminaram adotando aí uma escola que seria a escola redentora, a escola que acabaria com todos os problemas sociais, com todos os problemas, não sociais, não, mas todos os problemas que a educação tem, e sairia de lá o aluno mais eficiente, né, e mais competente no sentido das competências da educação, das competências educacionais, que seria entregue à sociedade. E a gente sabe que isso é uma tremenda falácia, isso é um tremendo engodo que o governo tenta passar para alguns que terminam acreditando nisso. Eu queria só, antes de você fazer sua fala, eu queria agradecer aqui a presença de Sula, que está conosco aqui nos acompanhando, Sula Lima, a nossa querida Ângela, né? A esposa do meu amigo Rufino também está nos acompanhando aqui, o Anderson Santo, que está nos acompanhando, Josia Alisson, que está nos acompanhando, Gilson Moura, que também está aqui conosco, o Torres, que também está conosco aqui, a Adriana Severo, que está nos acompanhando, e que mais? E a nossa querida Sônia Lacerda, que está conosco aqui. Sônia Lacerda, que é uma histórica batalhadora da defesa do SUS, né? E o SUS que tem uma participação importante nas escolas, com diversos programas de saúde voltados especificamente para a escola. Nós estamos chegando já ao final da nossa fala, né? E assim, eu queria que você fizesse aí usasse o tempo que quisesse aí para fazer um apanhado geral e já fazer a sua finalização, a sua despedida da nossa live de hoje. Bom, então, nessa busca pela uma escola mais eficiente, por uma escola que tenha mais compromisso com o alunado, fica aqui, né, a nossa dedicação, né, com os colegas que são professores, com os colegas que são gestores, que nunca, nos debates, nunca esqueçam de fermentar esse discurso da escola inclusiva, da escola que oferece vaga, mas que oferece condições para a permanência, que oferece permanência, mas que oferece condições para o aprendizado. Se está em momento de crise, prepara as ferramentas para enfrentar a crise. Não fica fazendo de conta, porque a sociedade também não está de olhos fechados. A gente está vendo. E é preciso que, se a gente está vendo, a gente opine, a gente participe, a gente incentive para que a coisa tenha mudanças positivas. Porque a gente, quando não participa, a gente, né, vai para a igreja que reza o ato de condição por minha culpa, minha máxima culpa, que é porque por omissão, o pecado por omissão, são dessas coisas. A gente está vendo,
que a coisa está desandando, mas a gente não participa, porque não é exatamente comigo, não está doendo diretamente na minha pele, então a gente não precisa. Mas eu acho que é momento da gente mudar o olhar, a gente ter um olhar mais holístico e mais humanizado, e olhar para as situações, principalmente aqui a gente está tratando de educação, então que a gente veja o nosso sistema de educação como meio de promoção. Porque quando a gente iniciou essa conversa, a gente começou falando da escola formal, a gente disse que ela não era a mais importante, mas era a mais complexa. E ela é mais complexa porque é ela que vai levar o indivíduo na sua vida adulta para os caminhos de gestão, para os caminhos de executar novas profissões, para os caminhos de decisões. E é possível que quando a gente não toma partido, a gente mesmo já não estando na escola, que é a escola sem partido, né? Mas a gente, na escola da vida, que é na escola formal, que é na escola informal, que é na escola não formal, que são as nossas escolas da vida, como dizia o nosso Moacir Gadotti, né? É a vida na escola e a escola da vida. Então, é nesse momento que a gente tem que ser participativo. Então, é esse o meu recado, gente. Que a gente consiga ser participativo, que a gente consiga ser dinâmico e que a gente tome partido, sim. Não estou dizendo aqui que você vá se filiar a um partido da política. Não estou dizendo isso. Estou dizendo tomar partido no sentido de você ir lá participar da situação, da sua contribuição. E desde já, finalizando, quero aqui agradecer a todos, né, porque eu não sei, mas eu estou sem relógio, mas eu acho que eu estou meio que no tempo. Estou, professor? Isso. Então, aqui finalizando, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer às pessoas que nos acompanharam e pedir desculpa, assim, né, em alguns momentos assim, que eu me dei aquela exaltadazinha assim, né, porque quando eu estou falando assim de educação básica, eu fico meio enfronhada, assim, meio animada, né, mas é porque é a necessidade, é o momento que pede a gente, que a gente seja carismático, né, com a educação. Muito obrigada. Professora Ana Lúcia, a gente aqui agradece a sua participação, ter aceitado o nosso convite, por ter se colocado à disposição, né, para enfrentar essa ferramenta nova de conversação, que quando disseram assim hoje, e nós comentávamos isso hoje, quando disseram assim, nós estaremos em isolamento social. A nossa capacidade de humano se superou, nós até podemos ficar em isolamento, mas social jamais. Estamos nós aqui e a prova disso é que estamos nós e os outros. As tantas lives que têm acontecido aí, que as pessoas estão interagindo socialmente, são capazes de fazer movimentos sociais, são capazes de fazer movimentos reivindicatórios, são capazes de educar e de se educar. E é a partir desses instrumentos, né, que nós vamos fazer um processo de criação, de formação e de educação e reeducação, para que a gente possa, dentro dessa estrutura, ter uma escola participativa. Participativa com pais participando, com professores participando, com aluno participando, cada um dentro das suas competências e dentro da sua capacidade de participar. Mais uma vez, agradecemos a todos que estiveram conosco, meu amigo Aurinex, que esteve aqui, chegando aqui, a nossa Vandelan Pereira, muito obrigado pela sua participação, Vandelan aqui conosco, né? E tratar de educação é sempre um tema muito palpitante. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam, muito obrigado a você, Ana Lúcia, que se dispôs a discutir conosco. Dizendo aos nossos colegas que estão nos acompanhando aqui, que o nosso vídeo vai estar também depois, quem quiser nos acompanhar no Facebook do professor Edson Gomes, vai encontrar esse vídeo lá depois, e quem quiser também ele vai estar depositado no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes, onde você poderá rever todo o vídeo. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e que o grande arquiteto do universo nos abençoe.